Deus está comunicando coisas e tratando com pessoas nessa noite. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Feche teus olhos. Deixa o Espírito tratar coisas nessa hora. Deus está cuidando de você, irmão. Deus está cuidando dos nossos. Os que estão perto, os que estão longe. Não sei como é que pessoas conseguem trocar essa unção coletiva, esse momento tão agradável na presença do Senhor, por qualquer outra coisa. Aleluia. Deixa Deus estar passando com um bálsamo e curando coisas nessa hora. Aleluia. Te louvo, Senhor. Te dou graças, Pai, pela Tua permissão de estarmos aqui, Pai, Te louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos guardar, nos abraçar, cuidar de todos nós e cuidar dos nossos. Nesse momento eu declaro saúde física, saúde financeira, saúde espiritual na vida de todos os nossos. Os que estiverem aqui e os que estiverem distantes, sendo alcançados pela Tua mão poderosa, Senhor. Shalom. Shalom de Deus nas nossas vidas. Nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado. Paz reinando. Se chegou alguém aqui nessa noite com o coração atribulado, aleluia. Algum incômodo, seja físico, seja espiritual, seja o que for, cai por terra agora em nome de Jesus. Reine a Shalom de Deus nessa igreja, no meio desse povo. Aleluia. 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 O Espírito está tocando em pessoas. Está tratando com pessoas. Está tratando com pessoas. Aleluia. Você tem liberdade, Senhor, nesse lugar. Visita os nossos, Pai. Pai, nessa noite eu Te louvo, Senhor. Declaro, Pai, saúde restaurada na vida da nossa irmã Tati. Anjos do Senhor levando a cura nessa hora, Pai. Alcançando onde ela estiver nesse momento, Deus. Tudo restaurado. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Você crê que pessoas suas foram alcançadas com a sua oração nessa noite? Irmãos, quando o Espírito fala, ei, não endureça o seu coração. É uma intervenção do céu para aquela pessoa. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu vim com aquele coração, aquele de amor. Sabe quando nós nos rendemos e não nos preocupamos nem com o tempo e nem com o que vai acontecer? Porque nós estamos nas mãos que tudo pode, nas mãos que é poderosa. Aleluia. Ei, deixa Deus falar no seu coração. Se desarma. Se desarma, se desmonta todo e diz, ei, papai está no controle. Aleluia. Aleluia. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, irmãos. Deus está tratando, Deus está cuidando. Deus está conscientizando pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração para dizer nessa noite. E eu sei que pessoas vão sair daqui diferente de como você chegou. Seja jovem, adolescente, seja os mais avançados um pouco, mas Deus vai tratar com você, como tratou comigo, como está tratando comigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Benção demais, Pedro. Não sei por que eu estou ajeitando para tu ir, Pedro, mas fazer o que, né? Vocês podem sentar, irmãos. Quer ficar aí? Aproveita. Aleluia. Já, irmãos, nosso missionário vai estar do Canadá para os Estados Unidos. Aleluia. Posso ficar olhando muito não, começa logo a chorar, aquela coisa toda. Mas vamos aproveitar, né? Enquanto ele está aqui com a gente. Não sei quanto tempo vai passar lá. O vento sopra onde quer, leva para onde quer, não é verdade? Só precisa a gente se expor. Isso está acontecendo na vida do nosso irmão Pedro Aleph. Aleluia. Mas é uma bênção de Deus esse menino. Vocês não estão entendendo, né? Mas é porque ligaram para mim para pedir informações sobre ele. E eu brinquei com eles, eu só deixei tudo abaixo de Jesus Cristo, um pouquinho. Tu é isso, ele é isso, ele é aquilo e tal. No outro dia ele chega lá, pastor, não posso nem brincar que vão fazer figurinha de mim, né? Deu certo, pastor, você também, Pedro. Mas não menti, viu, Pedro? Tudo que eu falei foi a pura verdade. Amém? Pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Aleluia. Você está em paz, irmão? Está tudo tranquilo, tudo... Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu queria falar algo que eu sei que em todo tempo nós precisamos praticar, precisamos estar preparado para colocar em ação. Eu quero falar para você hoje o porquê nós perdoamos. Por que a gente perdoa? Por que nós devemos perdoar as pessoas, o nosso próximo, os nossos irmãos? Sabe, tem muitos referenciais na Bíblia, mas eu sempre me pego com alguns exemplos e, coincidentemente, nós conversando hoje e ontem também, falávamos muito sobre Davi e eu vi algo em Davi que me chama a atenção. Davi, em alguns momentos, se você vai lá para Salmos e você começa a entender o trajeto de Davi, um homem segundo o coração de Deus, sim, mas um rei que tinha tudo aos seus pés, tudo à sua frente, e muitas vezes nós encontramos Davi atribulado, perturbado. Tem salmos que você pensa, Davi vai colocar a corda no pescoço e vai, porque é tanta tribulação, tanta opressão na vida daquele homem. Em momentos que ele começa a se lamentar, e ele cita muitas coisas, tipo perseguições, o mundo perseguindo, um rei que tudo se dobrava aos seus pés, e ele começa a se lamentar em certos momentos. Cita infidelidades para com a pessoa dele, pessoas que foram infiéis, pessoas que se levantaram e deixam transparecer traições, coisas desse tipo. Há outros momentos que ele cita pecados cometidos por ele mesmo, e a angústia, a dor adentra o coração de Davi, e ele se rende e começa a expressar a situação de uma vida atribulada. Aleluia. Agora eu queria perguntar para você, e você não precisa me responder de forma alguma, você simplesmente, sabe, não, na verdade eu quero que você levante a mão. Aquele que já pecou, levante uma das suas mãos. Você já pecou, irmão? Tem certeza que você já pecou? Claro que sim. Quantas vezes? Nós somos ensinados que nós já não somos mais pecadores, mas pode acontecer, ainda hoje, depois de nós termos aceitado a Jesus. Somos justificados por Deus. Jesus nos justificou com seu sangue, com aquilo que Ele passou. E hoje nós podemos até pecar. Pode acontecer um deslize, mas nós não somos mais pecadores. Nós somos justiça de Deus nessa terra. Você está entendendo? Mas muitas vezes, por um deslize, por relapso que sejamos,
nós cometemos algumas coisas erradas. Então, quem de nós que não tem pecado? Quem de nós que não errou? E quando nós pecamos, irmãos, recai sobre nós algo terrível. Nos sentimos péssimos. Poxa, eu fui tão rude com fulano. Cara, eu fui tão rápido em ser grosso com aquela pessoa. Não dominei a minha alma, não dominei meus sentimentos, não dominei a mim mesmo, eu tinha um domínio próprio e eu reagi. E todos nós sabemos que o crente ele é conhecido não por suas ações, não é por seu dinheiro, não é por seu dízimo caro, alto, não é por suas doações que você não, é por as suas reações. Sai caro nossas reações. Assim como constrói, destrói. E como destrói? Você está comigo, irmãos? Aleluia. Você não tem ideia da unção que está nesse lugar. Você não tem ideia do bálsamo que está passando por aqui. Aleluia. Aleluia. Nós nos sentimos sujos. A sensação é que nós estamos distantes de Deus. Quando isso acontece, você fica com vergonha, você se afasta, você se isola. Porque dá uma sensação de sujeira. Eu creio que eu estou fedendo. Oh, aleluia. Oh, Deus. E de fato, irmãos, o que nos afasta de Deus são as nossas iniquidades. É real o sentimento que nós temos. Por quê? Porque é o nosso pecado, as nossas iniquidades que nos afasta de Deus. Por isso que vem esse sentimento. E nós temos consciência disso. Tratei mal meu marido. Tratei mal a minha esposa. Meu filho chegou, gritei com meu filho. Que culpa ele tinha dos meus problemas, das minhas situações? E o Espírito constrange e corrói por dentro. E nós nos sentimos triste, mal. Você está comigo, irmão? Você concorda que é desse jeito? Aleluia. Isaías 59, no versículo 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o Senhor. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A sensação é nossa, porque nós temos consciência disso, que o nosso pecado, as nossas iniquidades, nossos deslizes, é que nos afasta de Deus, é que faz separação entre o homem e Deus. Então, quando nós deslizamos, aquele erro dá uma sensação triste. E eu acho que Davi era dessa forma. Acho não, tenho certeza. Quando ele percebia, quando ele entendia as coisas, Davi, ele se lançava e ele começava a ficar triste de uma forma que ele compôs e prescreveu muitos salmos. Uns são de alegrias, outros nem tanto, por a consciência, tanto de quem ele era, como do que ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir no Salmo 23? Sabe, irmãos, esses salmos é tremendo e todo mundo conhece. Eu acho que muitos aqui sabem. Aleluia. Que consciência é essa de Deus, de alguém que ouve uma verdade e se apega de tal jeito que diz: nada vai me roubar, nada vai me tirar. E no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você consegue entender que há consolo nessa noite para pessoas nesse lugar e para pessoas que estão nos assistindo? Que apesar de passar dias difíceis, mas Deus continua dizendo: eu estou contigo, irmão. Aleluia. Aleluia. Ele diz no versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Você pode repetir comigo? Diga assim: o meu cálice transborda. Aleluia. Ele vai continuando dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso é convicção, irmão.
de quem você é. É saber que, ei, eu fiz o que era para ser feito e hoje eu estou convicto. Bondade e misericórdia me seguirão e eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias. Oh, aleluia. Então, irmãos, Davi fala em certo momento que o cálice dele transborda. E muitas vezes eu me pego perguntando o que Davi queria dizer com o cálice dele transborda dentro desse contexto do Salmos 23. O meu cálice transborda. Então você vai lá estudar sobre isso e começa a entender coisas, absorver do contexto cultural daquilo que era naquela época. E olha o que acontece. O meu cálice transborda. Chega um hóspede em algum lugar. Eu queria que Vinícius fizesse essa. Cadê Vinícius? Vem cá, Vinícius. Faz essa demonstração aqui comigo. Assim que tá todo mundo ouvindo. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui eles ensinam. Eu vou tentar fazer aqui com o Vinícius, para você entender melhor. Chegava alguém numa casa, alguém chegava para ser recebido e serviam ali algo naquele cálice. E de repente, quando eu tomava, bota mais. Tá bom, tá bom. Vocês entenderam? Meu cálice transborda. Tá bom, Vinícius. Fica aí, sai não. Toda vez que aquela pessoa secava sua vasilha, seu cálice, vinha alguém da casa que por amor àquela pessoa, por respeito e para dizer para ele, você é bem-vindo, ele enchia novamente, completava o cálice dele. Era uma forma de dizer, você é bem-vindo nesse lugar. Amém? Você está entendendo? Então, aquela pessoa que era malquista, ela vinha e bebia. Achei não. E ele olhava para a pessoa e bebia de novo, até secar o cálice. E aquele anfitrião, ele não completava a taça. Essa era uma forma de dizer, já vai tarde. Aleluia. O meu cálice transborda. E quando nós somos benquistos, agora você pode derramar todo. Essa é a posição, pode colocar, Vinícius, de quem é benquisto na presença. Tá bom, tá bom. Você já entendeu? Então aquele que era malquisto naquele lugar, obrigado, Vinícius. Você pode dar uma salva para honrar para eu. E o meu cálice transborda. Então, aquela pessoa benquisto naquele lugar, ele estava ali bem à vontade na sua casa, naquele ponto, e eles continuavam abastecendo o cálice daquela pessoa. Mas o malquisto, ele não tinha a sua taça reabastecida. Era uma forma de dizer que ele era indesejado naquele lugar. Sabe, irmãos, quem tem consciência da presença faz o que Davi fez no Salmo 23, ele diz, o meu cálice, ele não só é cheio, ele transborda. Porque nós temos uma consciência de que Deus se alegra quando nós estamos na presença dEle, na casa dEle. E Ele diz, ei, você é bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Deixa eu te perguntar, irmãos, quando você sai de casa, quando você vem para a igreja, quando você está no seu trabalho, onde você está, você tem a sensação de que seu cálice está cheio ou está vazio?
Quando nós saímos de casa e vamos para a escola, vamos para a faculdade, universidade, tudo que nós vimos fazer, qual é a sensação que nós levamos? Aqui Davi, lá antes, ou Davi, a partir do Salmos 23? Não importa onde nós estejamos, nosso cálice precisa estar transbordando. E essa era a sensação. Davi começa a expressar e ele termina dizendo: ei, o meu cálice, ele transborda. Mas não parecia no salmo anterior. Há pouco tempo atrás vi ele de lamentações, de murmuração e tudo mais. Mas você começa a entender um homem quando ele está na presença de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Porque é maravilhoso. Como é bom nós nos sentirmos perdoados por Deus, abençoados por Deus. Crer que nosso cálice, ele vai estar permanentemente cheio e muitas vezes transbordando. Sabe, irmãos, você como crente deve carregar isso com você. O meu cálice, ele está cheio ou está vazio? Porque onde você for, tem um Deus que quer encher, derramar, transbordar, colocar mais. Muitas vezes você não está nem bebendo e fica difícil de Deus fazer você encher de novo. Amém, irmãos? Então, irmãos, às vezes quando alguém peca contra nós, a primeira coisa que nós fazemos aleluia, aleluia. Como é bom, irmãos, nós sermos perdoados, entender que Deus já nos perdoou. Eu volto mais atrás um pouquinho aqui, sabe? Porque é bom ser perdoado, mas e perdoar? Nem todos gostam de tomar essa atitude. Ser perdoado é muito bom, mas e perdoar? Você gosta de perdoar pessoas? Você gosta de perdoar pessoas? Responde com convicção. O seu amém diz tudo. Você gosta de perdoar pessoas? Porque é bom ser perdoado. Por mais que nós erramos, nós queremos ser perdoados, mas tem pessoas que querem ser perdoadas, mas tem a maior dificuldade em perdoar. Mateus no capítulo 18, versículo 15, diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vai tudo bem, irmão. Está tudo certo. Se o teu irmão pecar contra você, vai, repreenda-o em particular. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Glória a Deus. Nossos irmãos de Araripina vieram para divulgar. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes quando alguém peca contra nós, a primeira coisa que fazemos é o quê? Se afastar. Nós nos isolamos das pessoas. A pessoa pecou, a pessoa errou, e há uma tendência em nós de olharmos aquelas pessoas como leprosos. Não posso mais encostar, ali é um pecador. Como se nós nunca tivéssemos pecado, como se nós nunca de vez em quando dá uma deslizada. Ou pode ser que aconteça. E é nesse afastamento que nós guardamos mágoas. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo algo contra aquela pessoa que pecou contra nós, mas o guardar mágoas nos adoece, fere a estrutura própria da gente. E mais na frente diz assim: o ser humano, ele tem a capacidade de, quando ferido, buscar a cura no silêncio. Principalmente os homens. O homem, ele é magoado, ele é ferido, e ele começa aquela introspecção. Volta para dentro e começa a pensar, e ele começa a se isolar, se afastar de pessoas. E ele vai buscar a cura no silêncio. Alguém chega: o que tu tem? Nada não. Ele: não, nada não, está tudo bem, está tudo bem. O tudo bem dele já diz tudo, né? Com a cara fechada. Mas isso que acontece, principalmente nos homens. E ele vai buscar a cura na reflexão. Até aí vai até bem, porque podemos pensar, refletir em tais coisas que aconteceram. Mas o detalhe é: e se essa reflexão não estiver baseada nas Escrituras, ela não haverá reconciliação.
Você está entendendo? Você está compreendendo, irmãos? O homem ele se isola, o homem ele se enclausura e ele começa a se afastar de tudo e de todos, sabe? Dizendo que vai pensar em tudo aquilo, mas às vezes ele vai pensar em outras coisas, ou se aconselhar com outras pessoas, e não acontece aquilo que é para acontecer, a reconciliação com ele e com o próprio Deus. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Agora você pode abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 18. Tem algo bem interessante que para nós fecharmos essa ministração. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, começa uma história bem interessante, que o Espírito me direcionou para o dia de hoje. Ele diz, Mateus 18, versículo 21, diz, então Pedro, se aproximando, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O interessante desses 7 vezes, é que Pedro, ele foi fazer uma pergunta a Jesus, já se achando mais esperto, porque era tradição, perdoar até 3 vezes, e Pedro diz, até 7 vezes, ele botou mais 4 à frente, achando que ele estava sendo alguém mais maleável, mais entendido do assunto, ou coisa parecida, até 7 vezes, aí no versículo seguinte diz assim, Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Eita glória a Deus. Aleluia. $10.000 talentos. Versículo 25 diz, não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Já no versículo 26, ele diz assim, então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27 diz, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja que a atitude desse servo foi coerente, porque ele se rendeu e reconheceu perante a Deus que ele tinha feito de errado, e se arrepende e faz um clamor, e aquele senhor, o rei, começa a dizer para ele, libera ele, perdoa ele. Você está entendendo? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando ele começa dizendo que tem que perdoar até 70 vezes 7, Deus não estava dizendo para você ir fazer contas, se você ainda tem dúvida, 70 vezes 7, Ele dá 490 vezes. Então às vezes tem pessoas que pensam, eu vou pecar bem muito, porque fulano tem a obrigação de me perdoar 490 vezes, e não é dessa forma. Deus estava falando de algo totalmente diferente. Não era uma quantidade que Deus estava falando, Deus estava expressando para aquelas pessoas, ou para aquele que fez para Pedro, que perguntou, que aquilo não era coisa para nem se falar. Você precisa perdoar quantas vezes for preciso. Aleluia. Nós estamos no versículo 25, não é isso? No 26. Aí diz aqui que nós devemos medir não pelos números de vezes, mas nós devemos medir pelo reino dos céus, porque mais na frente ele vai dizer que esse rei começa a perguntar, olha no 21 como diz aqui, deixa eu voltar um pouco aqui no 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um reino que resolveu ajustar conta com os seus servos. A forma de nós perdoar não é perdoar 490 vezes, mas sim pela forma dos céus. Eu volto a dizer, quem aqui nunca perdoou? Quem aqui nunca deslizou? Quem aqui não tem perdoado? Ou pecado, vamos dizer assim. Quem aqui não tem pecado? Como nós devemos
70 vezes 7, não, é quando for preciso, da forma que Deus quer. Sempre que alguém pecar, nós precisamos perdoar. Você está entendendo, irmão? Amém? Continuamos aqui. No versículo 25 ele diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27 diz: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que história interessante, né? Nós estamos falando aqui de Deus, e quando nós nos rendemos a Deus, Deus nos perdoa. E essa primeira parte, ela é bem interessante, mas a segunda é cruel. A segunda é diferente. Na segunda diz assim, a partir do versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Veja que o primeiro devia 10.000 e foi perdoado. Ele devia 10.000 e foi perdoado pelo rei. Ele encontrou alguém que devia 100 a ele. Olha a diferença de 100 para 10.000. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Versículo 29 diz: então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Versículo 30 diz: ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Versículo 31 diz: vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se de íntimo não perdoar cada um a seu irmão. A pergunta que eu faço agora, irmãos: você tem perdoado a quem tem te ofendido? Ou você se magoa facilmente? Porque se você tiver noção e direção de quanto você tem sido perdoado, a que ponto Deus tem perdoado suas falhas, dia após dia nós somos restaurados e perdoados novamente. Porque por mais que nós façamos para Deus, nós continuamos em dívida com Ele. Por mais que nós pensamos estar sendo fiéis a Deus, nós continuamos endividados com o Senhor. Ainda é pouco o que nós fazemos para com Deus. E eu pergunto a você: como está a sua conta com Deus? Como você está perante o Pai? E sabe, irmãos, quando nós começamos a ver os resultados de tudo isso, nós começamos a entender o agir daquele que peca e não perdoa. Nós começamos a ver as consequências de coisas. Quando aquele homem pecou, foi lançado sobre o cárcere sua esposa, seus filhos, a vida dele. E nós entendemos que toda casa, como a casa de Davi, ela sofreu porque ele só pensou no seu prazer. O egoísmo de Davi, ele não pensou em outras pessoas, ele pensou em si próprio, no próprio prazer. E é quando nós entendemos que toda falha, todo pecado nosso acarreta consequências na vida de outros. O erro que o homem comete faz com que toda a família sofra. O deslize que nós cometemos, muitos vão sofrer. E eu acho a coisa mais linda esses olhos de vocês olhando para mim. Tem uns que estão arregalados. Mas Deus está tratando de nós essa noite. O erro que o homem comete faz com que toda a família sofra. A sua família em casa, a sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, a sua família, os seus amigos sofrem por você.
os seus irmãos na fé, eles sofrem, a sua denominação, a sua casa de oração. Quando nós deslizamos, irmãos, sabe, irmãos, eu deixo o Espírito falar e eu não tenho medo das coisas. Ontem nós estávamos lá no estádio, aleluia, só eu mesmo, e tínhamos jovens daqui da igreja vendendo picolés, vendendo salgados e tal. Estava eu lá, o pastor Cristiano, o irmão Vinícius, estava trabalhando também com o provedor de internet, e vi alguns irmãos também, e foi uma alegria. Nosso irmão Paulo Henrique ia jogar, né, que ele ficou na reserva, torcendo muito para ele pelo menos entrar, não deixar. Cadê Paulo Henrique? Vai dar certo, Paulo Henrique, né? E era um momento de festa, a cidade comemorando, o estádio estava a coisa mais linda, muito bonitinho, muito arrumadinho. Mas para um pastor, se dói para um pastor, imagina o coração de Deus, de ver irmãos que estiveram aqui, estavam com a lata de cerveja lá bebendo, irmãos. Aleluia. E durante todo o tempo que nós estávamos lá, tinha um que eu via só trocando as latas. Agora, você acha que eu vou ter raiva desse rapaz? Ou dessa mulher, como eu vi lá? Você acha que eu vou condenar e jogar fora uma pessoa desse tipo? Nunca, irmãos! Porque eu sei do perdão que eu recebi. E da mesma forma eu preciso dar para eles também. Agora, como Deus nos vê? Como perdoadores ou como acusadores? Vou falar baixinho. Como Deus está te vendo nessa noite? Qual dedo você tem apontado? Como tem sido quando você vê um pecador? Você tem raiva dele? Você vê como um leproso? Ou você vê como alguém que precisa do nosso amor? Você tem ideia de onde você foi tirado, irmão? Você não faz ideia, você não tem como medir, você tem um pouco, você imagina um pouco do que está acontecendo. Aleluia. No versículo 26 a 35 vai concluir dizendo o que aconteceu com aquele servo, aquele que foi perdoado e depois não perdoou o segundo. E eu concluo dizendo, irmãos, Deus ele não perdoa quem se justifica ou quem se desculpa. Deus não está para perdoar aquele que começa a se explicar de tudo e se justifica, Davi está ali sofrendo, angustiado. Depois você encontra Davi glorificando o nome do Senhor. Porque se você for até o Salmo 51, você vai encontrar um Davi dizendo: Senhor, contra ti eu pequei. Tira tudo, faz tudo, só não me tira a tua presença. É quando nós colocamos Deus acima de tudo, e não tudo acima de Deus. Você conhece alguém que vive de lamúria e de lamentações? Ah, porque isso, porque aquilo, pastor, eu não posso, pastor, estou pensando em adoecer, eu não posso ir para o culto hoje, pastor, ele olha, faz tudo, bota tudo, cada coisa que só coração de pastor suporta. Pastor, olha, amém, irmão, amém, eu sei, amém, é isso mesmo, amém, eu sei o que é isso, nós sabemos o que é isso. Aleluia. Aquele que pecou, ele assume, ele faz a confissão e deixa. Assim, sim, esse sim alcançará misericórdia. Não é o que se desculpa, não é o que argumenta, é o que reconhece: eu pequei, eu errei, eu me arrependo. Esse alcança misericórdia. Amém, irmãos? Não se sinta pesado por isso, irmão. Se você está aqui hoje é porque você um dia ouviu uma palavra como essa e você aceitou, se rendeu, reconheceu que você era um pecador e Deus te salvou e Deus te perdoou. Amém? Como é bom perdoar, porque na medida que você perdoar, você vai ser perdoado. Na medida que você ama, você vai ser amado. É melhor amar, é melhor investir. Concorda? Sabe, lá na frente fala que aquele homem, ele soltou, porque ele estava ali sufocando o outro
para que pagasse. Ele diz, ele soltou-lhe e perdoou-lhe. Deus fez isso conosco, irmãos. Nos libertou de coisas e nos soltou daquilo que nós éramos aprisionados, daquilo que nos sufocava, daquilo que nos maltratava, daquilo que nos exprimia. Ele vai, perdoa-nos e nos liberta. Faz uma aliança conosco ao ponto de nós sairmos na rua dizendo, eu não sou mais pecador, eu sou justiça de Deus, eu sou alguém que foi justificado, o pecado foi tirado por Jesus Cristo. É isso que Deus faz conosco. Meu convite nessa noite, irmãos, é para todos vocês. Se tem alguém no nosso meio que ainda anda dessa forma, que ainda age dessa forma, não suporto fulano. Menino, tu não sabe o que foi que fulano fez. Estava lá no estádio bebê, mas menino. Sabe, irmãos, quando devia ter compaixão, alguma coisa o levou. Talvez nós que estamos aqui precisamos ir lá e dizer, cara, aqui não é teu lugar. Exortar o irmão, falar aquilo ali e trazer ele de volta para a posição certa. Mas há muitos que apontam o Deus e atiram pedras. Sabe, irmãos, perdoar é soltar. Eu não sei se você chegou aqui hoje com alguém preso, alguém que te magoou, alguém que te fez algo. A famosa gaiola que você anda, onde vai, leva a tal pessoa, preso no seu coração, preso dentro de você. Isso vai te matar, irmão. Isso vai adoecer. Isso causa até câncer. Ressentimento. Aconteceu algo há 20 anos atrás e você continua sentindo. Se chama ressentimento. Sentiu e ressentiu. E continua sentindo. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de abrir gaiolas, jaulas, celas. E deixar. Solta. Aleluia. 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 Perdoar é soltar. Eu fecho essa história com a história de Esaú. Esaú foi tomado, foi roubado por Jacó. Foi saqueado por Jacó. E ele disse a Jacó que o mataria. Esaú diz, Jacó, vou matar, porque você roubou a minha primogenitura. Jacó foge. Jacó some. Jacó, ele passa 20 anos distante de Esaú. Por causa de algo que cometeu contra o outro. Mas 20 anos depois, Jacó volta. Esaú e ele se abraçam. Eles se beijaram como irmãos. Eles contaram histórias e mais histórias, e vitórias e mais vitórias. Detalhe, se você ler a história deles dois, não se fala mais sobre o assunto da primogenitura. 20 anos se passaram, e nenhum dos dois chegaram acusando um ao outro. Ninguém falou sobre a primogenitura que foi roubada naquela hora. Perdoar é parar de sufocar e soltar aquela ofensa. Será que você tem algo para ser soltado nessa noite, irmãos? Será que você tem alguém que precisa ser libertado hoje do seu coração? Que você lembre que aconteceu e até hoje você preferiu, como aquele homem do começo que diz, eu prefiro me isolar e nem olhar mais para a cara de fulano do que perdoar ele. Qual o mal que ele fez, seja qual for, tem pessoas que optam por se isolar, por não ver. Crente que passa numa rua e muda de calçada, porque vem alguém que um dia o magoou. Continua sufocando aquela pessoa. Continua com as mãos no pescoço dela, porque ela, tempos atrás, ela deslizou. Aleluia. Eu disse a você que hoje pessoas iam ser libertas nessa igreja. E eu tenho convicção disso. De pessoas que estão sendo tratadas nessa noite. Perdão
Perdão. Perdão. Você precisa perdoar, irmãos. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 5, para nós terminarmos aqui. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44, diz assim: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol, nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Quem é capaz de fazer isso, se não souber perdoar? Amar o inimigo e interceder por eles. Olhar para aquele que te fez o mal um dia, e você dizer, ei, fica livre, fica em paz, porque o sol nasceu para eles também, assim como um dia clareou para você e para mim, quando nós estávamos nas trevas, nós estávamos ali no pecado, e nós fomos tirados daquele lugar. Você está sendo abençoado, irmãos? Aleluia. O jeito é mandar Pedro tocar de novo aquela primeira música, para poder mexer com vocês, mas eu tenho convicção do que Deus está tratando nessa noite. Amém? Eu queria algo mais antes de nós encerrarmos. A minha pergunta é se essa palavra lhe tocou o coração. Vem aqui à frente. Se tem alguém que sofre com algo desse tipo, você tem liberdade de vir aqui à frente hoje. Nós vamos orar por você. Se essa palavra falou com você e você tem alguém para libertar, que você não tem conseguido essa noite, você vai sair daqui livre, leve e solto. Se tem alguém aqui no meio de nós que está passando por uma situação assim, que gostaria de se libertar dessa dor, da falta de pecado, vem aqui na frente. Seja corajoso, seja forte, levanta uma das suas mãos e vem aqui. Nós vamos orar para que isso seja quebrado hoje. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de receber uma oração para isso? Que reconhece que precisa perdoar alguém. Há pessoas que é inimigo do próprio pai, que não fala com a mãe, que não perdoa pessoas e pessoas. Por quê? Porque tem uma gaiola no seu coração ao ponto de não soltar essas pessoas, está sufocando. Onde está você que gostaria de uma oração nessa noite? De vir até aqui. Aleluia. Aleluia. Cadê o corajoso? Cadê a corajosa? Que diz, eu quero me libertar disso, pastor. Pastor, por mais que pecaram contra mim, pastor, meus olhos estão focados no Senhor. E eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder a minha comunhão. Eu preciso perdoar, e eu estou diante do Rei. Deus está tratando você, irmãos. Cadê o corajoso e a corajosa? Gostaria de receber uma oração aqui hoje, reconhecendo que se libertou disso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Nós já estamos terminando. Já temos nossos avisos. Você foi abençoado com essa palavra, irmãos? O propósito dela é isso mesmo, é mexer com você, mexer com o seu interior. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Cadê os corajosos dessa noite? Que precisa perdoar, que precisa se libertar. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente, irmão. Você tem algo que está ali aprendendo, isso vai te matar, porque vai causar dores e doenças na sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar para te libertar disso. Pode vir, irmãos, pode vir. Você está com medo, está com vergonha, não tem, aqui não é lugar para isso, aqui é lugar de restauração.
vem mais, vem mais. Eu sei que tem mais pessoas. Aleluia. Aleluia. Perdão é libertar, é soltar. É abrir a gaiola e deixar essa pessoa livre. Mas na verdade quem está se libertando é você mesmo. Cadê você? Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Você vai sair daqui curado. Aleluia. Sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, Seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, Aleluia. Glória a Deus. Colinhas. Tirava-se. Glória a Deus. Nós servimos, irmãos, a um Deus que sonda e conhece nossos corações. Às vezes nós guardamos aqui porque os irmãos estão olhando, porque as pessoas podem falar, podem pensar: ei, aqui é o lugar de conserto, de cura, de perdão. Sabe que a tua ousadia e a tua consciência é que vai ganhar outras pessoas. Nós fizemos aqui dias de testemunhos, e quantas pessoas foram alcançadas por aquilo que foi testemunhado? E eram coisas grandes, eram coisas sérias, e foi repercussão e mais repercussão, por causa de pessoas que mostraram para o mundo que Deus restaura, Deus cura, Deus salva. Amém, irmãos? Aleluia. Tem alguém no nosso meio, você pode fechar seus olhos? Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? De ter uma transformação por completa, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Se tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão hoje, levanta uma das suas mãos. Nós gostaríamos de orar por você, de te abraçar. Nós vamos festejar com você, porque você vai mudar a tua rota, a rota da tua vida. Vai ser transformado, vai ser restaurado e ainda vai ganhar a tua salvação. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? Se tem nessa noite, levanta uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa decisão, tomar essa decisão? Tem alguém no nosso meio que gostaria de receber a oração para receber o batismo com o Espírito Santo? Se tem alguém, levanta das suas mãos para receber batismo com o Espírito Santo, oração. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que gostaria de receber oração por cura? Se tiver, levanta das suas mãos, nós vamos orar por você também. Se tiver, vem aqui à frente para nós orar por você.
Tem alguém no nosso meio que gostaria de receber essa oração? Glória a Deus, irmã Gardênia. Aleluia. Mais alguém gostaria de receber oração por cura? Aleluia. Não se encabula não, irmão, você está no lugar certo. Você veio para o lugar certo. Aleluia. Mais alguém gostaria de receber oração? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode continuar tocando, irmãos. Deus, o que tu tem? Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar, irmãos. Aleluia. Eu fecho tudo isso, irmão, deixando a palavra de que aquilo que Deus colocou no meu coração foi entregue. Você não saia daqui sem exercer o perdão. Trazer à sua memória que quem perdoa tem mais liberdade do que aquele que você pensa que anda por aí em liberdade. Nós precisamos perdoar para andarmos em paz, para que nós não venhamos adoecer, desejando algo para outra pessoa. A famosa frase é: tem gente tomando veneno, esperando que outra pessoa morra. Perdoar é isso, é se libertar disso, desse envenenamento que muitas pessoas têm cometido sobre a sua vida. Você foi abençoado? Amém. Amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Vinícius?